pelo Ítalo. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus em Romanos. Romanos capítulo 8. Eu vou pedir alguns minutos da sua atenção, amém? Nós hoje vamos falar sobre graça. E Romanos é uma carta que fala muito sobre graça. Perguntei à minha irmã, né, nesses anos que nós estamos aqui fazendo estudos, né, exposições bíblicas, nós falamos sobre Romanos, na IBD não, né, falamos sobre Coríntios, outras cartas, e eu creio que Romanos não. Mas é uma carta que com certeza ela vai ser estudada por nós. Eu quero falar um pouco sobre essa graça de Deus em Romanos 8, verso 31. Romanos capítulo 8, do verso 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou todos nós, como nos não dara também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém, irmãos? Nada nos separará do amor de Deus. Pai bendito, essa é a tua palavra, eu quero te agradecer e pedir, Espírito Santo, fale, continue falando aos nossos corações. Nós carecemos de ouvir a tua voz, ó Deus, então que a tua palavra venha ao nosso coração, ó Deus, como vitamina para nossas almas, fortalecimento, como direção para a nossa semana, para a nossa vida, que a tua palavra venha nos encher de alegria, nos encher de júbilo. Senhor, me coloca atrás da cruz, não sei nada, dependo totalmente do Senhor, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ele continue, e que eu possa sempre falar como João, que o Senhor cresça e que eu diminua, porque toda a honra e toda a glória sempre será dado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu confesso que eu já citei muito esses versículos, né, dentro de aplicações, no meio de mensagens, no final de algumas mensagens, porque são versículos que é um alento para a nossa alma. Dizer que nada poderá nos separar do amor de Cristo, né? Nem a altura, nem a profundidade, dá uma alegria no coração, traz um vigor, uma força para a nossa alma. E o livro de Romanos é um livro muito rico, tem algumas peculiaridades nesse livro que eu queria compartilhar antes de nós entrarmos nesse texto, porque ler por ler, lembro que no começo nós estudamos Coríntios aqui e tinha algumas perguntas sobre Coríntios. Eu falei, gente, Coríntios é simples demais. Coríntios acontece uma reunião e eles começam a fazer perguntas a Paulo. E Paulo vem respondendo as perguntas. Ele fala sobre casamento, ele fala sobre carne sacrificada, ele fala sobre muitos assuntos, ditando Coríntios como resposta àquele povo que estava sendo, uma igreja que estava sendo implantada pelo apóstolo Paulo.
Mas Romanos é uma carta muito rica, porque muitos, há uma concordância, até hoje eu não vi ninguém discordar, que se fosse trazer um panorama, um título para a carta aos Romanos, ela seria a carta da graça. Ela seria uma carta que revela a graça de Deus, principalmente aos gentios. Ela é escrita nessa perspectiva de falar sobre a graça de Deus. E quando fala sobre a graça de Deus, nós temos o costume de olhar para nós, mas a graça nunca é sobre nós. A graça não é do homem para Deus, a graça é de Deus para o homem. Daí a nossa dificuldade em entender essa graça e achar que essa graça não vai nos alcançar porque nós não merecemos, realmente não merecemos, mas a questão é que não merecemos, não muda o fato que ela é de Deus para nós e ela nos alcança e pronto. Então essa carta é uma carta rica demais. Paulo vai dedicar 16 capítulos a essa carta aos Romanos. Ele escreve, eu digo que essa carta ela tem uma riqueza da graça, porque ela tem duas palavras que se repetem ao longo do livro, soter e sotéria, que é Salvador e salvação, apresentando um Salvador que ele traz a salvação mediante uma graça. Nós vamos entender um pouquinho mais que existe uma ponte, e essa ponte é a fé. Pela graça sois salvos, mediante, é uma ponte que nos leva a essa salvação. Mas ele dedica 16 capítulos falando sobre isso, sobre essa graça. Ele fala muitas vezes, ele repete essa palavra. Outra coisa interessante sobre essa carta de Romanos, que não é Paulo que escreve. Paulo, ele dita essa carta, tudo bem? Paulo dita essa carta. Ele não, quando me olha assim, eu não sei, tem uma coisa aqui? Ah, cachorro quente, só a graça, amém? Só a graça, a gente está cheio de fome já. Eu vim reclamando que não tive tempo de tomar café, né? Vim para cá reclamando, e com certeza quando eu deixar aqui o altar, os irmãos que estão engordando, eu perdi 1 quilo, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso é inveja, entendeu? Isso é inveja. Se você falasse que engordei, você ia dar glória, amém? Né? Mas quando eu falei que perdi 1 quilo, você ficou frustrado aí. Então vai dando glória que daqui a 2 anos eu perco mais 1, amém? Estou nessa pegada aí. Não é Paulo que escreve essa carta. Se você ler o capítulo 16, o verso 22, Paulo vai fazer questão de dizer o seguinte: Tércio, coloca aí nessa carta que foi você que escreve essa carta. Eu vou ditar e você vai escrever essa carta. Eu vejo, sabe, uma riqueza em Romanos, porque Paulo explica que nós não fazemos nada sozinho. Nós sempre precisamos de alguém. Isso tem tudo a ver com graça, porque a graça ela tem a ver com gratidão, sabe? Tem a ver com compartilhamento. É uma graça que me alcança para que eu possa alcançar outros. Paulo faz questão de falar assim, Tércio. E Tércio vai dizer assim, eu que vos escrevo a punho, vos saúdo no Senhor. Dizendo o seguinte, foi eu que escrevi. Paulo ditou, mas foi eu que escrevi. Essa informação ela é muito relevante porque a gente vê que Paulo tem umas outras preocupações. Nesse mesmo tempo, Paulo vai estar escrevendo essa carta em Corintos. Paulo vai estar na cidade de Corintos, que é uma cidade portuária. Essa cidade portuária tem um porto muito importante chamado Porto de Cencreia. Esse porto, nesse tempo, existia a 7ª maravilha do mundo, que era conhecido como o Templo de Afrodite. Larguei o seu irmão, amém? O Templo de Afrodite, que é considerado a 7ª maravilha do mundo. E nesse templo de Afrodite, quando os homens desembarcavam, depois de meses pelo mar, eles iam nesse templo, lá tinha 1000 sacerdotisas, Jesus é glória, aí sacerdotisas, amém? Para tu ver que não tem esse negócio de apóstolo, sacerdote, amém? Mas amém, né? Sacerdotisas, amém? Jesus da glória, 1000 endemoniadas, amém? 1000 endemoniadas lá em Secreia, na cidade de Corintos. Esses homens desembarcavam. Por quê, pastor? Porque Afrodite era conhecido como a deusa da orgia, a deusa da sexualidade. Você imagina um monte de marinheiro viajando, né, na seca. Aí quando descia naquela cidade, né, pastor Marcelo? Eles faziam oferta e tinham uma recompensa por essa oferta. E vocês devem imaginar o que é, né? Glória a Deus, né, irmã Celi? Amém, irmã Celi? Dá para imaginar o que é. Eles tinham sexo ali, mas eles entravam para ofertar. E assim era conhecida essa cidade. Paulo está escrevendo essa carta dentro desse contexto.
Paulo leva 1 ano e 6 meses para poder fundar, para poder, de alguma maneira, consolidar a igreja de Corinto. Eu vejo também um Paulo que escreve no meio de toda essa dificuldade, essa preocupação de cuidar dos coríntios. Nós temos as crises existenciais dentro da igreja de Corinto. Aqueles que falam que são melhores do que o outro. Aqueles que dizem o seguinte: não, eu sou fundador. Mas calma aí, eu particularmente eu sou mais estudado, porque eu estou da escola de Apolo. Outros falam que são de Pedro, porque são os fundadores. Calma aí, Cristo falou, eu andei com Cristo, são os fundadores. E outros se acham totalmente exclusivistas. Não, nós somos tão importantes, nós somos de Cristo. Tem tantos problemas para escrever, Paulo arruma tempo ainda para cuidar de outra igreja. Isso é porque o evangelho não tem fronteira. Paulo está nos ensinando que, embora ficasse ali 1 ano e 6 meses, o poder dessa graça não poderia se limitar a Coríntios. E com certeza essa carta foi escrita para que pudesse chegar lá. Paulo também, nessa mesma carta, ele vai dedicar um capítulo inteiro sendo grato. O capítulo 16 também, você vai ver que ali tem 29 nomes. Ele vai agradecer 29 pessoas, 18 homens e 11 mulheres. Fala assim, 29 pessoas. Fala, 29, para não esquecer, bem? 29 pessoas. Ele vai ser grato nesse capítulo 16, falando o seguinte, eu não tenho como eu falar de graça, eu falar de Jesus e esquecer da gratidão. Eu sei que eu sou fariseu de fariseu, sou judeu de judeu, eu sei que eu estudei aos pés de Gamaliel, mas eu preciso ser grato. As pessoas que andam comigo e caminham comigo, e gratidão não é vergonha. Gratidão não é você exaltar o outro, é você reconhecer quem o outro é na sua vida. Paulo dedica esse capítulo 16, sendo exclusivamente para que possa ser grato. Uma carta da graça que ele ensina que precisa ser grato. Não só a Deus, porque Deus o alcançou e essa graça alcançou outros que caminharam com ele. Essa carta da graça ela é tão poderosa que ela me ensina que de tantas coisas que Paulo vai ensinar, que Paulo escreve nessa carta, eu vou ver que essa carta ela é o estopim. Ela é o estopim para a reforma protestante. É claro que a reforma protestante, você sabe que nós estudamos há pouco tempo atrás, ela foi em 1517, no dia 31 de outubro, feita pelo monge chamado Martim Lutero. E eu fico pensando por que esse cara decide, às 9 horas da manhã, chegar no castelo de Gutenberg e cravar ali 95 teses, refutando aquilo que Leão X, conhecido como emérito, como o Papa daquela época, refutando as heresias. Quando ele refuta as heresias, a principal crise de Lutero é a seguinte: eu sei que vocês têm que construir, nada contra a construção. Ali estava sendo feita a arrecadação para se construir o templo, né, de Pedro, a basílica de Pedro. Só que o ensinamento é o seguinte: você vai dar, e o que você vai dar e você vai receber isso aqui. Indulgência. O que não muda muito ainda hoje. Pessoas que te falam sobre o que você faz aqui te compensa no céu. Na contramão daquilo que o Evangelho diz. Lutero, ele tem essa revolta, mas por quê? Porque no capítulo 1 de Romanos, no verso 17, tem uma palavra que mexe com o coração de Lutero. Mas pastor, eu disse aqui também, a reforma não começou, ela foi o grito, no dia 31. Ela começa 300 anos antes de Lutero. Quem nunca ouviu falar de Wycliffe? John Hus. Foi queimado vivo. E falou o seguinte: vocês vão matar hoje, mas daqui a 100 anos vai nascer um que vocês não poderão calar. E 102 anos depois, vem Martim Lutero, crava 95 teses lá na porta do castelo de Gutenberg, refutando. Porque ele leu esse versículo de Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso mexe com Martim Lutero. Calma aí. O que eles estão ensinando vai na contramão do que Paulo escreve. Vai na contramão do que os apóstolos escreveram e deixaram para nós. Ele começa ali uma crise, porque eu entendo que esse livro ele não fala de Paulo. Esse livro não é para falar sobre Tércio. Esse livro não é para falar sobre judeus, esse livro é para falar sobre Jesus.
Jesus, as suas qualidades e a graça. É por isso que tem um escritor, eu anotei aqui, mas esqueci qual é a frase em si, mas eu não anotei aqui, foi John Stott. Ele fala o seguinte, ele vai destacar que nós temos uma dificuldade em ler Romanos, porque Romanos nunca será uma carta antropocêntrica. A dificuldade das igrejas em estudar e se aprofundar em Romanos, porque Romanos é uma carta totalmente cristocêntrica, que revela quem Jesus é. Para você não ir muito longe, essa graça é tão poderosa que lá em Apocalipse capítulo 1, o verso 17, o João está tendo uma visão maravilhosa. Ele fala o seguinte, ó, eu estou vendo os cabelos dele branco como lã, branco como neve, os seus olhos como chama de fogo. Mas ele fala um detalhe, os seus pés são reluzentes. Naquela época, os pés reluzentes, pés de bronze, ele fala pés como de bronze reluzentes. E ele cai como se morto. E aí esse filho do homem vem e coloca a mão sobre ele, e aí ele olha. Sabe o que é interessante? Quando ele cai sobre esse bronze reluzente, quando o bronze era polido com areia, ele se tornava o espelho da época. Ele viu, ele teve aquela visão epifânica, ele teve aquela visão transcendente, mas quando ele olha, quando ele cai aos pés, o que ele está vendo é ele mesmo. E isso é graça. A graça revela quem somos. Esse é o problema. O problema de ler Romanos é que Romanos vai mostrar toda a minha dificuldade em alcançar o céu. É que Romanos vai mostrar que em nada eu sou merecedor. É que Romanos vai mostrar que não existe meritocracia em relação aos céus. Nós somos salvos pela graça e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe mérito. Não é porque eu canto, não é porque eu toco, não é porque eu prego, não é porque eu evangelizo, não é porque eu ganho almas, não é porque eu estudo. Eu sou salvo pela graça. E Romanos fala que isso é suficiente. Isso deveria, mexer com a gente, porque falar que, tudo bem, a graça, pastor, eu sei que é favor imerecido, mas ela é muito mais profunda. É como se fosse um círculo que vem desde o começo do mundo e se encaixa hoje na nossa vida, meros pecadores, salvo por amor incondicional. E esse livro, ele vai revelar isso. Ele vai revelar porque eu sei que não existe nada além do que o amor de Jesus. Não existe outro plano para se acessar o céu, senão o dessa graça. Que é o complemento, é o ensinamento da salvação. Romanos capítulo 7, verso 19, ele não fala de outro, ele fala de mim. Por que o pastor está falando que o livro de Romanos fala sobre Deus, mas também revela? Olha o que diz, Romanos capítulo 7, verso 19. Paulo vai dizer o seguinte, porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas vejo os meus membros, outra lei, que é a batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. E aí vem o versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Nada que Paulo escreve, nada do que está na Bíblia é por acaso. Paulo eu dei essa palavra, mas vou tentar falar ela, né? Paulo vai tentar se consubstanciar, aleluia, glória a Deus. É para você dar glória, já ficar de pé e falar em mistério, amém? Falei de primeira, consubstanciar de uma coisa que acontecia em Roma. O que acontecia em Roma? Quando alguém matava outra pessoa, existia uma lei, existia uma sentença para essa pessoa. O que ela fazia? Essa pessoa estava no estado de decomposição, não, como pela palavra técnica, você que... Petrufa, o quê? Oh, Jesus. Fala alto. Putrefação, amém? Oh, glória a Deus. Putrefação. Esse corpo em putrefação, ele era amarrado no corpo do assassino. Existia uma lei que eles precisavam caminhar com esse corpo já em putrefação, as 14 ruas principais de Roma.
Quando esse corpo, quando esse cara estava carregando quem ele matou, carregando essa sentença, sabe qual é interessante? De longe via o seguinte, ó, aquele lá é um assassino. Isso é para que, quando os bichos começassem a comer, também comesse aquele que matou. Parece uma coisa ruim, mas o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, ó, miserável homem que sou. Porque parece que existe uma desilusão em Paulo. O capítulo 7 vai mostrar um Paulo falando o seguinte, calma aí. O bem que eu quero eu não faço, o mal está diante de mim, miserável homem que sou, condenado à morte, não tem solução para a minha vida. E parece que aqui nós temos um Paulo que desconhece da graça. Parece que aqui o espelho da graça fez com que Paulo se sentisse não só aquele que não merecesse essa graça, mas aquele que nunca fosse alcançar essa graça. Mas só que Paulo faz questão de falar o seguinte, Técio, pega de novo aí a tinta, pega a caneta, escreve comigo lá o capítulo 8 e o verso 1. Depois de Paulo se mostrar alguém que estava desiludido com a graça, que não merecia, condenado à morte, ele escreve o versículo 1 do capítulo 8, dizendo o seguinte, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, olha Paulo falando do tratamento da graça. Olha Paulo falando o seguinte, ó, o meu corpo, ele se remoía, ele doía por dentro, porque parecia que eu não conhecia a graça, mas isso aqui é graça. Agora eu estava enfermo pela graça, pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele falando o seguinte, tudo acaba aqui. Nós vamos alcançar isso porque, sabe, esse Jesus, ele completa a obra e para nós não há condenação. Aquilo que Roma ensinava que era o fim, fazendo essa consubstanciando desse acontecido em Roma, ele pega e traz para nós. Não, mas quando eu encontro Jesus, essa graça me libera. Desde que eu aceite, desde que eu entenda que essa graça, ela não é por causa de religião. Essa graça é por causa de Jesus que me leva ao céu. A graça, ela é profunda. Paulo coloca uma carga enorme, porque ele fala o seguinte, dentre muitas coisas, ele fala assim, nada pode me separar do amor de Cristo. E aí, ele falando que nada pode me separar do amor de Cristo, ele faz uma relação de 17 coisas. São 17 coisas que não podem nos separar do amor de Cristo. Nós lemos essas coisas. Mas só que tem coisas que parecem que nos afasta, nós nos afastamos desse amor. Que não estão aqui, mas estão embutidas. Para você entender, Paulo sabia qual é a relação da igreja naquela época e de coisas que eles poderiam achar que separariam ele desse amor. Mas só que o amor de Jesus não é um amor como o nosso. Eu posso me separar, mas esse amor continua intacto. Você leu bem o texto? Nada pode me separar do amor de Cristo. Fala sobre o amor dele. De novo, essa graça fala sobre o amor de Cristo. Tem algo interessante que eu quero conectar com esse versículo. Se você parar e olhar, esse versículo aqui, ele é como se fosse uma ligação. Falando sobre o amor de Cristo, nós conhecemos como o amor agapau, mas falar desse amor é muito mais profundo. Tem um texto, não me engano se é Lucas, capítulo 10, que fala sobre o bom samaritano lá. E sobre o bom samaritano, ele fala sobre amarás, citando o Antigo Testamento. Citando aquilo que está lá, escrito por Moisés. Ele fala o seguinte, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E essa mesma palavra aparece aqui no Novo Testamento. Essa palavra que aparece no Novo Testamento, ela não é grega, ela é hebraica. Fala sobre esse amor. Fala sobre um amor permanente. Para alguns que querem anotar, avarrá, como já falei aqui, avarrá. Está falando desse amor lá. Para outros que querem ir para o grego, agapau. Falando desse amor aqui. Só que quando Paulo fala como nada pode me separar do amor de Cristo, ele fala sobre um amor que nunca vai ser paixão. Ele fala sobre um amor que nada tem a ver com emoção. Eu não tenho nenhum problema, irmãos,
em ver pessoas emocionadas. Quantas vezes nesse altar eu chorei? No primeiro dia que eu pisei nesse altar aqui, eu quebrado por dentro, cheio de indecisão, fecha negócio, um monte de coisa na minha cabeça. Eu vim para casa pregar, falei: Senhor, me usa como o Senhor queres, porque é mais fácil ter recusado. Olhando para dentro de mim, é mais fácil ter recusado. E nesse altar aqui eu chorei. Deus de tarde me deu uma palavra seguinte, quando eu olhava para ele, e falei assim: se tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, desça da cruz. E eu falei sobre sermos desafiados a descer da cruz como Jesus fez. E muitas vezes nós descemos. Não tem nenhum problema sobre emoção. Só que esse amor aqui não tem nada a ver com emoção. Esse amor aqui, quando é de nós para Deus, quando é de nós para o nosso irmão, não é sentimento, é mandamento. Não é falar eu consigo ou não consigo, é eu tenho. Se eu conseguir entender um pouquinho sobre diferenciar o que é esse amor, eu vou ver o que Hebreus escreve sobre Esaú. Esaú em Hebreus é Esaú em Hebreus. Olha o que o texto fala sobre Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja impuro ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda com lágrimas buscou. O problema de Esaú não foi de ter falado com o irmão, abraçado, como nós falamos. O problema é que nele não se achou arrependimento. E mesmo com lágrima, ele buscou. Sabe qual é o problema? Quando nós não entendemos quem nós somos no reino de Deus, sobre essa graça, e nós, na nossa vida, nós vivemos em função do amor do outro. Você lembra de Judas? Jesus desce de Getsemane. O beijo que Judas dá em Jesus é como se fosse um tapa sem mão. Ele dizendo o seguinte: ó, o seu beijo é falsidade, mas a sua falsidade não muda a minha verdade. E por isso, quando ele fala amigo, é ele dizendo o seguinte: ó, quem você é não muda quem eu sou. Eu sei quem eu sou no reino. Eu sei, e nós sabemos o que é graça, o que é outro que não foi alcançado, o que pode nos separar, a não ser nós mesmos. Essa confirmação e essa afirmação fala sobre uma graça que não é, fala sobre um amor que não é emocional. O amor emocional faz você chorar no culto, ouvir uma canção e a lágrima descer, amém, glória a Deus, é válido. Mas só que a emoção passa. As portas da igreja são abertas. A tua casa, tu chega de novo. A segunda-feira pela manhã, acontece o que tem que acontecer. E aí o que transforma a nossa vida? O que faz a gente mudar de verdade é eu saber que a graça, ela não é emocional, a graça ela é racional. Eu não mudo pela emoção, eu mudo pela razão. Esse entendimento eles não tiveram. Cristo, ele não muda por causa de ninguém. Ele não mudou em nenhum momento. Ele buscou só. Esaú usou lágrimas. Esaú chorou. O texto diz que ele chorou. Mas só que o coração dele estava o seguinte: agora está a emoção, mas depois da emoção o ódio volta. Romanos é uma carta tão poderosa que fala totalmente sobre Jesus. Foi Jesus falando o seguinte: ó, eu agora sou o fiador de vocês. Essa é a temática do livro. Ele é o nosso fiador. Jó quando foi lá, de alguma forma, afligido pelo diabo, Jesus estava escondido em Deus. Não tinha ali um mediador, não tinha ali um fiador. Você que veio quarta-feira, você viu que dentro das portas, um dos assuntos é sobre mediação. É sobre pagar a fiança do outro. Só que Jó, ele entende isso. E no capítulo 17, no verso 3, ele fala o seguinte: ó, promete agora, dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? É Jó falando o seguinte: ó, não tem ninguém que possa mediar. Não tem ninguém que eu possa confiar para me ajudar. Mas só que a nossa situação é outra. A nossa situação de Romanos muda. Romanos capítulo 8, verso
33 vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmãos, hoje nem o diabo nem nome é. Diabo é adjetivo. Diablo, enganador, acusador, mas nem nome ele tem. E minha pergunta é: se você falar que foi alcançado por essa graça, o que tem te afastado do amor de Cristo? O texto continua dizendo o seguinte, ó: é Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. E aí, para completar e você entender que existe uma coisa mais perfeita para mim e para você hoje, Hebreus capítulo 7, verso 22 diz: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, em meio a tantas dificuldades, longe dos romanos, o que ele está apresentando ali é o seguinte, ó: não existe acusação, é só vocês mudar essa vida. Aqui existe dificuldades em Coríntios, como vocês também vão ver dificuldades aí em Roma. Mas só que quando você entende que Jesus é o nosso mediador, Ele é o fiador, Ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e a única coisa que você tem que fazer é se arrepender, nós vamos viver essa graça, sem frasear como se fosse uma coisa banal. Favor imerecido. É favor imerecido, mas eu me arrependo e eu sou alcançado por essa graça. Paulo, ele traz à nossa memória o seguinte, falando: igreja, mesmo que fale daqui a muitos anos, mesmo que esse texto citado passe pela reforma, o que não pode deixar de aquecer o nosso coração é que nada pode nos separar desse amor. É que esse amor é precioso demais. Não é um jargão falar que Ele pagou com preço de sangue e que Ele nos ama. Não, é uma vivência daqueles que também amam a Deus, que olham para si no espelho da graça e vão se sentir sempre merecedores, que vão olhar os seus pecados como meras acusações diárias. Mas quando estamos arrependidos, os nossos pecados, eles precisam entrar em falência, porque existirá arrependimento em nós, e a graça de um Jesus que nos ama, nos alcança, para que vivamos essa vida, vivendo não só a misericórdia que se renova toda manhã, mas a graça que nos alcança e através de nós alcança outros. É o que Paulo está falando. Essa graça é tanto para vocês, é tanto para gentios, é tanto para gregos, é tanto para judeus. Essa graça é para todos aqueles que se arrependeram, porque Ele nos fez filho. Eu queria encerrar lendo esses últimos versículos, e para que você entenda que não é sobre a sua dificuldade. Esse versículo agora, de uma forma bem esclarecida, fala totalmente sobre Ele. Então, quando eu falo sobre Ele, eu tenho entendido que em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou bem certo que por causa da sua graça, por causa do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, não é por mim, não é porque eu estou forte, não é porque eu tive uma semana de oração, uma semana de jejum, é por Ele. Eu tenho certeza que nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, porque está em mim. Porque está na minha obra? Não, porque está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A carta aos Romanos, nós tivemos hoje uma pequena porção do que Paulo traz e que nos leva ao céu. Olhando no espelho da graça, eu não mereço. Mesmo que você fale assim, favor merecido, mas a graça, quando eu olho no espelho da graça, é o impossível. Mas quando eu olho para Jesus, eu tenho certeza que por Ele, essa graça me alcança. Então, em nome de Jesus, quando você olhar para a sua vida e falar o seguinte: esse versículo é tão bonito, nada pode me separar do amor de Cristo,
Deixa eu te falar. Não se separe, não fuja. Não saia desse amor por nada. Não saia desse amor por causa das suas decepções. Não saia desse amor porque você ficou triste com o pastor da sua igreja ou com o líder da sua igreja. Não saia dessa igreja porque... Não saia desse amor porque de repente o divórcio está às portas. A graça nada tem a ver com nossos problemas. A graça tem a ver com a nossa solução. Independente do que eu viva. Independentemente das minhas dificuldades. Aquelas que eu arrumo e aquelas que vêm atrás de mim. Eu preciso estar debaixo dessa graça. Ser alcançado. E viver rumo ao céu. Amém, irmãos? Você pode botar a mão no teu coração em nome de Jesus. Você pode falar, Senhor, que eu possa viver esses versículos. Que eu possa dizer essas coisas. Se o Senhor é por nós, ninguém sairá contra nós. Não existe acusação do inimigo. Não existe acusação de alguém. Quando Paulo fala que está em Cristo, o nosso Senhor, quando ele fala sobre as dificuldades, quando ele fala sobre morte, ele também fala sobre uma vida que vem através dessa graça. Miserável homem que sou, quem me livrará? É a graça de Jesus. Miserável homem que sou, quem me livrará? É o amor desse Jesus, que não depende de nós, mas está diante de nós. Pai bendito, eu quero louvar o teu nome. Quero dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque eu não preciso de condições, eu preciso me arrepender e aí eu sou condicionado. Muito obrigado, Deus, porque essa graça, ela não me faz um crente sem vergonha, mas me faz um crente arrependido. Muito obrigado, Senhor, porque essa graça, ela não é para que eu alcance dos momentos de emoções, mas para que eu tenha uma vida com o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque essa graça não foi de graça e nunca será brincadeira. Muito obrigado, Deus, por estar nos despertando sobre a responsabilidade daquilo que aprendemos, daquilo que ensinamos. Então, Pai, em nome de Jesus, que eu possa ficar cada dia mais perto do Senhor, para que eu possa entender que nada pode me separar, porque nós mudamos, mas esse amor, ele é imutável. Que os teus filhos encontrem, Deus, na tua palavra, a justificação, ó Deus. Que os teus filhos encontrem nessa palavra a razão para que se mude, para que deixe os pecados de estimação. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus. Embora estejamos nesse tempo de graça, e a tua palavra diz que o Senhor é o nosso fiador, é a aliança melhor. Tira de nós tudo que não provém do Senhor. Tira do nosso meio, ó Deus, toda fofoca. Tira do nosso meio, ó Deus, todo adultério. Tira do nosso meio, ó Deus, toda fornicação. Ó Pai, que em nome de Jesus não venhamos nos acostumar, porque achamos que vamos banalizar a graça e viver a nossa vida, ó Pai, a bel prazer, mas nós queremos viver uma vida para agradar o teu coração. Que possamos buscar aquilo que foi dito pelo pastor Marcelo, falado ao longo desses anos, estar perto do Senhor. Quanto mais perto, mais santos. Quanto mais santos, mais felizes. Quanto mais felizes, mas ensaiamos aquilo que iremos viver no céu. Ó Pai, que a sua bondade, que a sua graça continue sempre diante de nós, para que promova no nosso coração arrependimentos diários, arrependimentos que tragam mudança. Então, Pai, me perdoa, Deus, pelos pecados diários, me perdoa, Deus, pelas coisas que tenho deixado de fazer, me perdoa, Senhor, por entristecer teu coração, ó Pai, mas que essa graça, em nome de Jesus, ela possa promover o arrependimento, para que eu possa viver em função de agradar o teu coração, e que possamos ser assim, com a certeza de que nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor.